Olá! Opa! Videoaula! Videoaula aqui sobre esse livro em cinema de montagem. Eduardo Leone e Maria Dora Mourão. Pensar montagem, de acordo com o livro. Montagem não é uma coisa que tu pensa no final do filme. Montagem não é uma coisa assim, fazer o filme e depois eu faço a montagem. Não, a montagem tu tem que estar pensando nela enquanto tu tá fazendo o filme. É sempre bom pensar que montagem é uma coisa anterior ao cinema. Uma montagem de fotos é uma montagem, ou quando tu faz um livro é uma montagem. E escolher o que tu vai colocar no livro. O que significa? Seria escolher, montar, selecionar e articular. É importante lembrar, assim, tudo se comunica. Tudo se comunica no filme. Então a forma fragmentada de fazer o cinema não pode ser tão fragmentada assim, porque tem sempre valores estéticos no filme, principalmente na montagem. Tem valores estéticos no filme a serem seguidos e compreendidos, principalmente na montagem. Quando a gente faz um personagem, cria ele, a gente faz uma montagem. A gente faz uma montagem da personalidade, das características, dos acontecimentos, de tudo. A montagem é a parte da obra, toda a obra se junta. Se o cinema é a sétima arte, a montagem seria a sétima parte, seria onde tudo se comunica. Ela serve como articulatória que junta todos os universos. A montagem não é apenas um processo terminal, ela tem que fazer parte do roteiro ao produto. Ou seja, se vai do roteiro ao produto, ela é a articulação da pré-produção, produção e produto, ou o filme. A montagem no roteiro, no cinema, bom roteiro organiza a lógica das ações e o desenvolvimento dramático da fábula. Para gerar na montagem, devemos pensar no roteiro como peça de uma expressão em que a montagem nos fornece possibilidades de objetivação para o espetáculo fílmico. Isso no cinema sonoro. No cinema mudo, a problemática do roteiro era quase inexistente. O valor estético concentrava-se na figura do diretor. Nesse cinema eles achavam mais possibilidades poéticas nas legendas que separavam as cenas. Eisenstein, cineasta russo da década de 20, provavelmente vocês nunca ouviram falar dele, é um dos primeiros teóricos da montagem. Procurou usar as legendas como contrapontos dramáticos para dar sonoridade ao filme. Ele usava letras de tamanhos diferentes para dar sonoridade, dava um efeito dramático. Mas como cinema sonoro, não adiantava mais ter uma imagem bonitinha, uma foto legalzinha, tinha que ter som. Cinema sonoro era preciso um belo som. Até atores consagrados do cinema mudo, teve alguns que não tiveram nem chance no cinema sonoro. Aí vai lá, o cara atuar. Aí não dá, né, cara? No final das contas, a montagem é o que reúne tudo, mas vamos lá. Pra fazer um filme, tem que sempre pensar no processo. Tem que sempre pensar na interdependência de três coisas: roteiro, realização e montagem. Não podemos valorizar uma etapa dessas três em detrimento da outra, porque é a harmonia das três juntas que vão dar a fluência geral do filme e a velocidade dele. Em um roteiro temos, além das cenas que vão ser organizadas, cenários que elas serão organizadas. O Alfred Hitchcock sempre dizia, famoso aqui no Brasil como o nome de Alfredo Batida-Pau, é sempre a questão de escolher o corte das imagens em função dos objetos dramáticos e da emoção, não simplesmente com o desígnio de mostrar o cenário. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que dar personalidade pro personagem. Quando tu faz o cenário, teu filme, tem que escolher objetos que deem personalidade pra ele. Por exemplo, uma estante de livros do Stephen King vai mostrar que teu personagem gosta de terror, ou de matar, ou de sangue, ou de Stephen King. Uma coisa que ele falou também é que é sempre bom pra tu conseguir a imagem final, é só tu cortar o que é inútil e deixar só o que é útil. Tem que cortar ele e deixar só com as coisas mais importantes. Cortar as coisas que não são importantes pro teu filme. O que é um exercício de montagem básico. O básico da montagem é tu recortar os planos e juntar eles, pensando o cenário cinematográfico.
A montagem clássica tem que ser feita de um modo que não cause estranhamento para o espectador, e sim o mergulhe cada vez mais dentro do filme. A mais básica conceituação de montagem é selecionar e integrar, selecionar e integrar, selecionar e integrar. Ser um gambá e enterrar. Oi? Hã? Selecionei, integrei. A montagem ela não pode ser considerada só o momento do corte. Ela tem que estar por dentro de todo o filme desde o início dele. E o corte ele tem que ser considerado parte de um processo decorrente de articulações anteriores que criaram determinações para se chegar ao corte, né? A ele, ao momento do corte. Talvez seja a conceituação mais fácil, mais básica da montagem, porque elas aparecem em todo o filme. Uma coisa muito importante é que a montagem já está escrita desde o roteiro. Ela já está definida, porque a história e a montagem se juntam. Por exemplo, Hitchcock, ele tem um tempo que é determinado pela montagem para gerar suspense, e o suspense está dentro da história já no roteiro. Os dois, eles se combinam e fazem um efeito maior ainda. Porque, por exemplo, se você só tivesse um roteiro de suspense e a montagem não tivesse junto, não faria sentido, os dois se complementam. Os planos podem ser mais picotados, podem ter mais planos de vários ângulos diferentes, isso também ajuda a gerar o suspense, no caso do Hitchcock. Ou eles podem ser mais demorados, ter planos mais demorados, aí faz a história ficar mais lenta. Bom, isso é um pouco óbvio. Basicamente, o que isso tudo quer dizer? Que o tempo narrativo é igual ao tempo diegético. As elipses demarcam sequências. Numa história linear, se, por exemplo, tem uma cena em que os personagens estão indo para a escola, e aí logo depois corta e os personagens estão saindo da escola. Então você sabe que nesse meio tempo, nessa vírgula da montagem, eles estavam na escola. Ou se eles aparece uma cena em que eles estão viajando de carro, e aí depois aparece o começo da viagem, no caso. Aí depois aparece eles já chegando no local, já na praia, sei lá. Significa que passou esse tempo da viagem. Vamos imaginar que é uma viagem de 5 horas. E na verdade só apareceu o quê? 1 minuto deles no carro e depois eles já estão na praia. Isso é elíptico. No cinema você não precisa mostrar as 5 horas de viagem no carro, que provavelmente nada aconteceu. Você só corta. O espectador já foi condicionado a saber que esse corte é uma passagem de tempo. Ou seja, o tempo do roteiro, das coisas que estão acontecendo na história, está diretamente ligado à montagem. Porque a montagem mostra esse tempo imaginário que provavelmente pode durar mais do que a realidade, por causa do jeito que as cenas são cortadas, ou durar menos. No caso, esse exemplo da elipse dura menos, 1 minuto só para uma viagem de 5 horas, ou um plano longo, câmera lenta, que duraria, sei lá, ligar uma luz. Você só pega e liga a luz, mas na cena ele fica demorando, e fica pensando, e fica cortando para memórias, e aí a cena que demoraria 5 segundos demora 3 minutos. Outra coisa muito importante é que os elementos do roteiro são igual os elementos em ação, e a percepção desses elementos gera um ritmo. Ou seja, o enquadramento é uma das chaves principais para o cinema. Tanto é que o primeiro considerado filme do Lumière, A Chegada do Trem, dos irmãos Lumière, os outros filmes experimentais, que não eram filmes anteriores a esse, não possuíam esse enquadramento que assustava o espectador e fazia com que parecesse que o trem saía da tela. Eles eram somente imagens retratadas de um cotidiano. Não era uma coisa que poderia ser vista como algo imaginativo, algo que
corta, que assusta, que o trem ele passava e as pessoas achavam aquilo extraordinário porque ele sumia. E aí isso causava nas pessoas um sentimento de que aquilo não era real, de que era uma fantasia. E a partir desse momento, esse filme chamou-se o primeiro filme da história exatamente por essa escolha de enquadramento. Os outros filmes não tinham esse susto, esse boom da relação entre o espectador e o filme. O storyboard, ele também é muito importante, porque ele pode mostrar a montagem antes da montagem. Porque uma decupagem, ela não vai mostrar exatamente como vai ser cada enquadramento e cada plano. É mais ou menos o que o diretor pensa que vai ser. Só que, se ele não explicar direito, pode acabar não saindo do jeito que tá na cabeça dele. Ou ele pode acabar escrevendo e esquecendo depois exatamente qual foi o jeito que ele quis enquadrar a medida certa. Com o storyboard, vai ter lá já todos os planos decupados certinho, do jeito que já vai estar a montagem, se for seguido à risca, óbvio. E uma das pessoas que começou com essa técnica de desenho foi Eisenstein. Ele desenhava os planos e com isso ele virou o que ele é hoje, um dos maiores conhecedores da montagem, um dos maiores criadores, fundadores da montagem. Outra pessoa muito importante para ressaltar em montagem é Orson Welles, porque ele criava uma montagem antes da edição também. Ele tinha uma montagem interna, ele mudava todo o cenário dele para tentar ter uma maior profundidade de campo. Ele construiu todo o cenário e a iluminação para fazer com que fosse possível essa profundidade que ele queria causar no filme. Isso é o que chamamos de uma montagem interna. É um negócio que acontece antes da montagem, já pensando como vai ser o resultado do filme. A tecnologia em planos é desprovida da montagem interna, porque ela não consegue abranger exatamente isso que o storyboard consegue. Essa precisão do que vai ser a montagem. É só um nome que pode ser lido de diversas maneiras e interpretado de um jeito diferente, porque não tem esse detalhe que tem o storyboard. Orson Welles também usava storyboards, por isso ele conseguiu o que ele conseguiu com o filme, por exemplo, Cidadão Kane, que é tão extraordinário. Mas é claro que não podemos deixar um grande Griffith de lado. Por mais que atualmente os filmes dele tenham um roteiro um tanto quanto politicamente incorreto, não pode deixar a montagem dele de lado, porque foi ele que percebeu que os planos criam espacialidade. Sem ele, não teríamos o cinema como ele é hoje. Talvez outra pessoa percebesse isso e fizesse isso depois, mas foi ele que começou com isso, então ele que ganha todo o crédito. Todo o cinema foi pensado de uma forma em que o ator de teatro e o ator de cinema são muito diferentes. A montagem, por exemplo, ela realça ou também pode destruir a carreira de um ator, porque a montagem permite mostrar quem vê e quem é visto. Eles mostram mais objetivamente a ideia que está sendo retratada no filme. Outra coisa que é muito interessante do cinema, que não ocorre no teatro, é a demarcação geográfica da imagem, que pode se desconstruir a todo momento. Você só precisa continuar com um eixo, mas você pode, se você ter uma boa imaginação, mudar as coisas de lugar sem que ninguém perceba. Você pode também criar cenários diferentes, usar da luz e dos cortes para simplesmente pegar em um plano só o que é objetivo. Se você, por exemplo, está fazendo um filme de baixo orçamento, você pode cobrir tudo que tem atrás num fundo preto,
filmar, mudando todos os objetos em cena a todo momento, mais ou menos que nem um teatro. E ninguém vai achar estranho essa mudança, porque atrás tá da mesma forma. Você denomina os cortes, e o jeito que você vai cortar aquela cena vai fazer com que tudo faça sentido. Tudo vai amarrar no final. Nós, cineastas, também podemos enganar no tamanho e na dimensão das arquiteturas, o que é uma coisa incrível. Eisenstein, por exemplo, fez isso com a escadaria de Potemkin. Ela parece ser gigante, quando na verdade ela não é tão grande quanto ele mostrou, por causa da forma com que foi filmado e do jeito com que foi montado. E até esse momento tudo isso foram exemplos de montagem interna, que é uma coisa que é pensada antes. Ou seja, a montagem é um campo muito grande do filme. Pode-se dizer, quando as pessoas dizem que metade do filme é imagem e a outra metade é som, na verdade as pessoas estão pirando, porque, ao que parece, um quarto do cinema é imagem, um quarto é som e o resto, a outra metade, é montagem. Porque montagem tá lá no roteiro, tá na direção, tá na imagem, tá no som, tá no final, é o que junta tudo em uma unidade do filme. Texturas também pontuam um filme. Como assim? Texturas, escurecimento, fusão de imagens, cortinas, isso tudo mostra uma temporalidade. Por exemplo, planos compridos têm ritmo maior. Planos compridos têm ritmo menor. Budovsky e Kuleshov fizeram diversas experiências para mostrar como a montagem está diretamente linkada à reação dos espectadores de uma obra audiovisual. Um dos experimentos foi colocado a imagem de uma sopa seguida da imagem de um ator com um sentimento neutro, seguido de uma imagem de uma criança brincando, seguido de novo da mesma imagem do ator com expressão neutra, depois uma mulher morta e depois de novo a imagem do ator neutro. E a reação de todos os espectadores foi achar incrível a atuação do ator em todas as diversas situações, dizer como ele estava comovido com a criança brincando, ou como ele estava triste pela morte da mulher, ou como ele estava com fome ou indiferente por causa da sopa. Essa escolha de sequência fez com que a impressão da atuação do ator mudasse. O Eisenstein dizia que a montagem é quem controla os sentimentos do espectador. Ele não está nem um pouco errado. Cada corte deve gerar um conflito entre dois planos unidos, criando uma terceira justaposição do soldado e da arma na cena do Outubro, que simplesmente mostrava um soldado parado e uma arma atirando, e era como se o soldado estivesse usando a arma e atirando. Essa é a terceira reação das duas primeiras que ele queria mostrar. Ele comparava o cinema com hieroglifos japoneses. Por quê? Porque os hieroglifos japoneses são pequenas palavras que juntas formam outra palavra. E era exatamente isso que ele pregava nos filmes. O corte é conciliador, mediador e intensificador. A montagem traz elementos incaptáveis por um olho humano. Por exemplo, o zoom. Não é natural pra gente fazer aproximar uma imagem com o nosso olho, a menos que a gente seja um X-Men. Mas no filme é totalmente cabível alguma coisa acontecer um zoom. Quase como se você, do nada, ganhasse uma lupa, assim, e ficasse vendo de longe. Mas como muita gente foi lá e decidiu picotar tudo e extravasar, tem aqueles diretores mais contidos, ou pensadores do meio audiovisual. Por exemplo, Bazin acredita que é melhor um plano sequência do que essa junção de imagens. Porque ele pensa que a medida de cortes é muito perigosa, ela pode gerar um efeito que não é natural, exatamente o contrário do zoom. Mas é uma figura que apareceu em uma época em que o cinema estava deixando de ser experimental e vanguarda e passando a tentar retratar mais a sociedade como ela era.
Como podemos citar o neorrealismo italiano, que ele usa demais planos sequências, porque ele retrata a realidade como ela é. Não precisa só o filme também, montagem é the whole thing, montagem de livro, tu faz uma montagem em lista de compra, montagem em playlist, quando tu vai ouvir música, é a montagem do teu jantar, montagem quando tu faz uma música, tu monta as notas, isso é montagem.